Nestas últimas 3 semanas, nós estudamos sobre a aliança que Deus propôs a Abraão. Deus é quem propôs uma aliança a Abraão, escolheu Abraão e propôs a ele um acordo de bênçãos e de obediência. Bênçãos da parte de Deus e obediência da parte de Abraão. Uma aliança de fé, uma aliança eterna. O Senhor diz: vou estabelecer com você uma aliança eterna, que vai ser para todas as gerações. Portanto, irmãos, não era só uma aliança temporal para aquele primeiro momento histórico, há 2000 anos antes de Cristo, mas era uma aliança para sempre, uma aliança eterna. Entre as bênçãos da aliança prometidas a Abraão, o Senhor disse que ia engrandecer o seu nome, ia abençoá-lo. E mais ainda, disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, era uma bênção no primeiro momento para estabelecer um povo especial, um povo que seria o representante de Deus aqui na terra, ou seja, o povo hebreu, os judeus. Mas no segundo momento, irmãos, era para abençoar todas as famílias da terra. O objetivo de Deus ao estabelecer uma aliança com o povo especial era evangelizar a todos os seres humanos. Mas Israel, irmãos, deveria ser o representante de Deus na terra. Deveria ser o embaixador de Deus, a embaixada de Deus, a agência de Deus na terra. Veja lá o livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos da terra, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Propriedade particular, nação santa, reino sacerdotal. Era esse, irmãos, a função, era esse o desejo de Deus ao estabelecer um povo. Esse povo devia representá-lo. Esse povo devia representá-lo de tal maneira que os outros povos veriam e falassem assim: mas como é que esse povo é tão especial? Como esse povo é tão saudável? Como eles são tão felizes? Como eles são tão organizados? Como eles são prósperos? E daí então saber, eles são porque eles são filhos do Deus Criador do céu e da terra. Eles adoram o Deus Criador do céu e a terra. E assim então, como eu disse já nessa semana, por conta da observação, os outros povos seriam evangelizados. Era o evangelismo através da observação. Mas nós vimos também, irmãos, nesses dias que estudamos, que o povo de Deus, o povo escolhido, não cumpriu a missão que ele tinha que cumprir. Pelo contrário, levaram uma vida cíclica. Era bênção, depois bênção e obediência, depois afastamento, desobediência, infidelidade, depois os juízos, depois arrependimento, depois novamente fazendo a vontade de Deus, e assim foi passando. E assim o povo hebreu não cumpriu, enquanto nação, a sua missão, não cumpriu a sua parte do acordo. E, portanto, o acordo ou a aliança não se verificou e eles não foram possuidores da terra, que era uma das promessas feitas a Abraão. Mas veja, irmãos, Deus sempre teve um representante fiel. Deus sempre teve um povo fiel. E no livro de Gálatas, irmãos, vamos ver aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 29, estudamos isso ontem. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, nem livre nem servo, nem macho nem fêmea, todos sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como é, irmãos, agora nós somos de Cristo, por quê? Por conta do batismo. E é aí que está a importância, irmãos. Eu gosto muito de estudar a história do povo hebreu. É bom a gente estudar, aprendermos sobre a história, aprendermos o que aconteceu na história.
Mas para que é que nós aprendemos isso, irmãos? Para saber qual é a nossa função hoje, para saber o que devemos fazer hoje. A Bíblia tem um texto que diz assim: tudo que foi escrito para nosso ensino. E nós devemos aprender com o povo hebreu, com os erros do povo hebreu, com a infidelidade do povo hebreu. Nós devemos aprender como deve ser o nosso comportamento hoje. Hoje que somos filhos de Deus, somos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Já pensou isso, irmãos, a nossa responsabilidade é ser embaixador de Cristo? E poder dizer, como dizia o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, sermos imitadores de Cristo, irmãos. É essa a nossa função. Nós somos hoje o Israel espiritual. E se Deus tinha uma missão para o Israel nacional, Deus tem uma missão para o Israel espiritual. Deus tem um desejo para com o Israel espiritual. Qual é esse, irmãos? Segundo Pedro 2, versos 9 e 10. Diz lá o seguinte, 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que é, irmãos? Nós somos geração eleita. Eleita quer dizer escolhido. Quando você elege um candidato, você escolhe o candidato. E o Senhor Deus nos escolheu, irmãos, através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos sacerdócio real. Nós devemos fazer a intermediação entre Deus e o povo. Entre Deus e os incrédulos. Nós temos que fazer essa mediação. Nós somos nação santa. Isso quer dizer o quê? Nós somos um grupo separado. Veja, irmãos, é fácil de ser nação santa. Nunca deve nos envaidecer disso. Somos santos. Nós somos santos separados com uma missão. Isso dá uma tremenda responsabilidade. Não dá em nós, irmãos, um orgulho de sermos santos, de sermos melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos são pecadores. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Terrível, irmão, quando a gente vê esse verso. Mas nós podemos ser santos, santificados, separados, não impecáveis, mas separados para o quê, irmãos? Para proclamar as virtudes daquele que nos salvou. Para proclamar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, como diz a Bíblia. Veja, ele nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Nós somos pecadores e o Senhor Jesus continua nos amando. Como é que diz lá no verso, irmãos, no verso 10? Para anunciar as grandezas. Isso quer dizer, irmãos, para evangelizar. Esse é o conceito do evangelho de todos os crentes, irmãos. Todos os crentes devem evangelizar. Devem evangelizar através da pregação, mas devem mais do que através da pregação, irmãos, evangelizar através do exemplo. O Senhor Deus queria que o povo de Israel evangelizasse através do exemplo. Hoje, irmãos, nós devemos evangelizar também através do exemplo, através do nosso comportamento. É claro, irmãos, que nós devemos pregar a palavra, nós devemos fazer campanhas missionárias, séries de evangelismo, estudos bíblicos, mas o exemplo, irmãos, o exemplo de uma família bem constituída, um exemplo de uma família amorável, um pai amoroso, um cidadão honesto, é assim, irmãos, que os cristãos devem ser. E a Bíblia diz ainda, eu quero concluir, com o verso 10 de 1 Pedro, capítulo 2. Lá diz assim: antes não erais povo, agora sois povo, povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe, irmãos, antes de sermos cristãos, nós não éramos povo. Nós éramos seres humanos espalhados por esse mundo. Mas pela eleição, irmãos, pela escolha, o Senhor chamou e falou assim: agora vocês são povo. Povo de propriedade exclusiva.
Vocês não são mais do mundo, vocês são meus. Já viu, irmãos, o Senhor Jesus falando para você? Alfredo, você é meu. Luciana, você é meu. É minha. Fernanda, você é minha. Thaís, você é minha. Alberto, você é meu. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender e agradecer muitíssimo, agradecer continuamente o fato de sermos propriedade de Deus. E mais ainda, irmãos, ao agradecer, honrar ao nosso proprietário, honrar ao nosso senhorio, aquele que nos salvou quando nós éramos ainda pecadores, aquele que nos salva enquanto pecadores. Que Deus abençoe a todos, dê um sábado feliz na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que é o nosso proprietário. Bom sábado a todos.